neste áudio do ICV, Instituto Cristiano Vieira, você aprenderá como transformar seus sonhos em realidade, que é um dos assuntos mais importantes e desconhecido pela maioria das pessoas. Além desse assunto, vou deixar também um link na descrição para você ter a oportunidade de aprender a estratégia da reserva diamante, que é uma estratégia financeira bem mais eficiente do que a reserva de emergência, e que provavelmente você não a conhece, pois ela não é muito divulgada na internet, e porque as poucas pessoas que a conhecem evitam falar sobre ela. Agora vamos ao nosso assunto principal. Então, como transformar seus sonhos em realidade? Transformar sonhos em realidade exige criar uma consciência ampla a respeito de si e de suas capacidades. Walt Disney construiu o maior complexo de entretenimento e lazer do mundo a partir de um sonho que ninguém acreditava. Ele dizia que, se você pode sonhar, pode realizar. O que está impedindo você de ter uma vida incrível? Seus medos, limitações, crenças. A partir da mudança de mentalidade, você pode transformar sonhos em realidade e alcançar resultados concretos. Mude sua mentalidade para transformar sonhos em realidade. Como acabamos de falar, o primeiro passo para transformar sonhos em realidade é mudar sua mentalidade. Então, devemos entender o que esse conceito representa. Será esse o nosso ponto inicial nessa jornada? Então, o que é mentalidade? Podemos descrever mentalidade como a forma que cada indivíduo tem em relação à vida. De maneira prática, o termo é o conjunto de atitudes mentais que interferem de forma direta nos pensamentos e comportamentos de cada pessoa. Ou seja, é a forma como você organiza os seus pensamentos e decide enfrentar os desafios do dia a dia. Cada pensamento gera uma atitude mental, que dá origem a um comportamento, seja ele positivo ou negativo. Logo, a forma como você lida diante de certa situação e, principalmente, como decide agir, é determinante para o seu sucesso ou fracasso, na maioria das vezes. A mentalidade, também chamada de mindset, nasceu de uma filosofia desenvolvida pela psicóloga Carol S. Dweck, estudiosa que tem reconhecimento internacional pelos seus esforços nessa área do conhecimento. Após muitos anos de estudos, a especialista conclui que existem dois tipos de mentalidades, a fixa e a progressiva. Vamos falar sobre cada uma delas agora. Mentalidade fixa. A atividade mental fixa é aquela na qual as pessoas acreditam que, como não nasceram com determinadas habilidades, não podem desenvolvê-las ao longo de suas vidas. De forma geral, acham que a inteligência delas está sendo colocada em julgamento a todo o momento. Isso faz com que se sintam inseguras em relação às situações às quais são expostas. São pessoas com a tendência de não se engajar, o que acaba atrapalhando novos conhecimentos e aprendizados. Também consideram estar em um nível de dificuldade elevado, o qual não podem superar. Por isso, tendem a ficar estagnadas, tanto na vida pessoal quanto profissional. Para elas, transformar sonhos em realidade é um estado ideal de completa felicidade e harmonia. Mentalidade progressiva. Ao contrário da mentalidade fixa, na mentalidade de crescimento ou progressiva, as pessoas acreditam que competências e habilidades podem ser desenvolvidas. Para isso, estabelecem um alto índice de força e foco, além de serem pacientes. Pessoas com esse mindset têm a capacidade de fazer da dificuldade uma oportunidade e, assim, seguir em constante evolução. Se erram, não enxergam no erro um problema maior do que ele é, pois acreditam que essa é uma forma de assimilar novos conhecimentos a partir do que não deu certo. Indivíduos com esse tipo de mentalidade estão destinados ao sucesso, já que demonstram a motivação para encarar as limitações e vencê-las. Então,
Como transformar sonhos em realidade. Como destaquei, ao mudar sua mentalidade para a progressiva, você terá mais chances de transformar sonhos em realidade. Mas de que forma isso pode se tornar possível? Ouça agora as principais dicas para caminhar nessa jornada de desenvolvimento. Amplie sua consciência. Quais são os resultados que você deseja a curto, médio e longo prazo? Como será a sua vida se nada fizer hoje? Crie esses cenários e visualize-os. Eles podem ser positivos ou não. Caso sejam positivos, como isso se daria? Veja, ouça e sinta essa imagem. E se for algo negativo, essa é a sua oportunidade de agir e reverter a situação. Seja mais forte que sua melhor desculpa. Para desenvolver uma mentalidade positiva, você deve assumir as responsabilidades sobre os seus atos. Fuja de qualquer condição de vítima, de conformismo ou mesmo do medo de assumir seus erros. Você precisa assumir uma postura ativa, levantar a cabeça e demonstrar força para fazer dos seus sonhos uma realidade. Reprograme sua mentalidade. Crenças que limitam o seu desenvolvimento devem ser vencidas. A primeira delas, talvez, seja duvidar da própria capacidade. Mantenha uma atitude positiva e busque as ferramentas necessárias para o seu desenvolvimento. Vale ler sobre programação neurolinguística e as possibilidades com as quais você conta de treinar sua mente para reagir de forma diferente. Uma mentalidade progressista vai levar você a resultados extraordinários. Mantenha o foco. Para transformar um sonho em realidade é preciso ter metas claras e foco na sua realização. Estabelecer um grande número de objetivos pode gerar distrações e dispersar a sua energia. Se você estiver dividido, talvez não saiba exatamente onde deseja chegar e, assim, corre o risco de não alcançar nenhum resultado. Faça uma lista de prioridades e concentre seus esforços em um sonho de cada vez. Pense positivo. Tire os pensamentos negativos da sua mente. Em vez de não quero ganhar pouco, pense quero uma atividade com propósito e que me valorize. Seus pensamentos são gatilhos importantes. Fique atento a eles e sinta sempre a prosperidade e seu desenvolvimento, seja na esfera pessoal ou profissional. Mensure o tempo. Novamente, as metas. Ter metas bem definidas é fundamental para transformar sonhos em realidade e conquistar resultados concretos. Elas são mensuráveis e possíveis de acompanhar ao longo do tempo. Quer um exemplo? Se você deseja fazer uma viagem para os Estados Unidos, deve ter em mente o seguinte: quando será a viagem? Quanto vai custar? O que eu tenho de fazer para me planejar? Tudo isso vai ajudar a estabelecer prazos, o que é fundamental para que seus sonhos tenham datas para acontecer. Como a mudança de mentalidade favorece as suas realizações? Ao desenvolver uma mentalidade progressiva, a vontade de estar em constante desenvolvimento se torna algo concreto que traz vários benefícios para você. Conforme seus sonhos vão se transformando em realidade, você tem a consciência de que é possível alterar o percurso de sua própria história e assumir o personagem principal pelos resultados. Logo, percebe que nada é definitivo, nem mesmo as suas fraquezas e as crenças que o limitavam até aqui. Você pode alcançar uma vida próspera e abundante, seja no âmbito familiar, pessoal ou profissional. Pode ter uma vida diferente com sonhos realizados. E para finalizar, transformar sonhos em realidade depende da mudança de pensamento e também da elaboração de estratégias para tirá-los do papel. Você precisa de objetivos e metas claras para serem realizados. Quando isso acontece, vários impactos positivos são notados na sua vida pessoal e profissional.
Espero ter te ajudado com este assunto. Vou deixar um link na descrição deste áudio, caso você esteja interessado em conhecer a estratégia da reserva diamante, que é a estratégia por trás de uma mente milionária. Muito obrigado, fica com Deus, e até mais.